Hoje vai ser a nossa última, hoje foi, né? Nossa última meditação do ano e a gente vai ter diversas atividades e foi um ano de muita reflexão, né? Então eu lembrei do meu treinamento de tática e né, no treinamento o Dada Jyoti contou uma historinha de Baba, que é uma história que me tocou bastante e que eu acho que foi muito forte para mim essa história. É uma história bem simples, em que tinha um Marg que ele ficava o tempo todo perguntando o porquê das coisas. Então alguém falava alguma coisa, ele já queria, por quê? Por quê? E o tempo todo essa pessoa perguntava por quê. Então, qualquer coisa que acontecia, ou alguém estava falando sobre qualquer coisa, e essa pessoa perguntava por quê. E E aí colocaram ele um dia, né? Ele foi acompanhar a caminhada de Baba e Baba tava com um guarda-chuva, né? Protegido por um guarda-chuva, mas era 6 horas. Não lembro se era de 6 horas da manhã ou da tarde, mas assim, não tava chovendo e nem tava. E aí ele, lógico, né? Novamente foi lá e perguntou: mas por que Baba tá andando de guarda-chuva? E nesse exato momento que ele fez essa pergunta, caiu, passou uma gaivota, um pássaro e fez um cocôzinho, caiu bem nele, né? E Baba estava protegido, né? Então, Baba responde que a gente precisa praticar e a gente precisa às vezes ter a experiência. Então, o conhecimento, esse porquê, sem a prática, sem a experiência, ele não faz sentido. Então, não é que a gente não deve questionar, mas é que a gente deve parar para vivenciar aquilo que a gente tá pensando e aí chegar às nossas próprias conclusões. Então, antes de você fazer a pergunta, pense por si e tente pensar possibilidades de respostas. Pense por você, né? Isso me tocou muito também. Eu tive uma experiência em que de trabalho, né? Logo no meu primeiro trabalho, nessa época eu era técnico em eletrônica e eu estava começando e tal, eu sempre tinha muitas dúvidas de como fazia um conserto daquele negócio e tal. E aí, logo que eu tinha uma dúvida, eu já ia para o técnico mais velho e perguntava para ele: ó, por que você faz aqui? Ó, o que você faz aqui? O que você faz aqui? Aí chegou um dia, ele era professor, né? Então acho que ele teve esse cuidado, assim, de falar de maneira não muito sutil, mas ele falou assim: você tentou pensar primeiro por quê antes de me perguntar? E aí, realmente eu fui lá e parei, né? Depois de uma bronca que ele tinha me dado, eu comecei a estudar melhor antes de fazer só assim, só deixava para fazer a pergunta para ele quando realmente eu não tinha conseguido achar a resposta. E isso foi muito engrandecedor para mim, porque eu comecei a descobrir muitas coisas por mim mesmo. Então, eu aprendi muito nesse processo, sabe? Foi um caminho de autodescoberta que me levou me desenvolver profissionalmente muito, muito além. Então, se esse meu amigo, né, ele não tivesse dito para eu mesmo procurar minhas respostas naquele trabalho, talvez eu estava, sei lá, trabalhando naquilo até hoje, enquanto que buscar essa modo de primeiro você tentar, primeiro você viver e buscar as suas respostas para depois encontrar, para depois, né, ir perguntar os seus porquês para outras pessoas é fundamental. E esse ano foi um ano que muitas coisas aconteceram de formas diferentes para cada um. Então, não foi só uma pandemia, foram milhares de coisas, cada um passou pela sua própria experiência. Muita gente pôde aproveitar para parar e refletir um pouco. Refletir um pouco sobre o seu modo de vida,
sobre suas próprias práticas. E quem pôde parar e praticar, com certeza aproveitou muito para descobrir novas formas de viver, de descobrir novas formas de se relacionar em casa, com a sua família, com seus amigos. Aprendeu a ter foco, aprendeu a buscar aquilo que realmente importa. Então, foi um ano em que, se a gente fosse parar para ficar perguntando os porquês de cada coisa, talvez a gente não teria se desenvolvido. Mas quem pôde parar para viver essa experiência de se encontrar, com certeza cresceu e cresceu muito, né? A gente sabe que a experiência e as dificuldades foram diferentes. Cada pessoa tem o seu sanskara, né? Os seus defeitos, as suas coisas para trabalhar, a sua forma de enxergar o mundo. Então, o impacto de tudo que aconteceu nesse ano foi diferente para cada um. Então, a resposta para esse porquê não poderia ser igual. Essa resposta, ela só pode ser individual, ela só pode vir de dentro de cada um. Quem conseguiu parar para pensar, com certeza encontrou muitas respostas. E quem não encontrou muitas respostas, pelo menos encontrou muitas perguntas. E vai passar agora um bom tempo buscando essas respostas. Então, esse caminho nosso, esse caminho da espiritualidade, é um caminho de ver as coisas de uma forma bem diferente. É um caminho onde a gente se questiona, sim, mas é um caminho onde a gente busca esse autoconhecimento e busca essas respostas lá dentro, através de práticas que são muito poderosas. Então, quem pôde praticar a ética yoga do Jama Niyama, quem pôde praticar meditação, quem teve condições de fazer suas asanas diariamente durante todo esse ano, que foi um ano diferente, com certeza, teve ótimas experiências, apesar de tudo. Então, essa é a mensagem que a gente tem que ter para agora, né? A minha fala não está sendo de feliz ano novo, está sendo assim, pô, esse foi um grande ano. Esse foi um ano de aprendizado. Foi um ano da gente ter muitas experiências novas, né? Muitas coisas aconteceram e que a gente tem sim que questionar o porquê. Mas esse questionar o porquê não é lá fora, é aqui dentro. Namaskar. Josna dile, full fondale. Josna dile, full fondale. Que no nije elena, que no nije elena. Monte jale, durero ile. Monte jale, durero ile. Que no torani leta, que no nije eleta. O charuto e chumoti disposto, corumera tomate Cristo. O charuto e chumoti disposto, corumera tomate Cristo. Chocolate mi Cristo, toma corona, que no nije eleta. Just nagile, full fotale. Just nagile, full fotale. Que no nije eleta. Que no nije eleta. Mohon
que no nije que no nije monte chale monte chale que no toragile que no nije just madile un sotale que no chile que no